nós tivemos aqui um exemplo prático de uma ação que todos nós precisamos fazer e realizar, que é techuvá. Techuvá é um arrependimento sincero de coração quando retornamos para o Eterno. Tem algumas etapas, físicas específicas que precisam ser feitas. Primeiro, o reconhecimento do pecado. Preciso identificar qual é o pecado, e isso se dá pelo conhecimento do mandamento. Se foi roubado de você o conhecimento do mandamento, porque falaram que mandamento não é uma coisa que precisa ser cumprida, ou é uma coisa que passou, então você precisa, primeiramente, superar esse ensino errado e voltar para o mandamento. E se você não consegue reconhecer o mandamento, buscar dentro da Torá aonde que está o mandamento que te acusa ou que te coloca numa situação desfavorável. Então é a primeira etapa. A segunda etapa é um arrependimento de coração verdadeiro. É um arrependimento de coração verdadeiro quando você se coloca diante do Eterno e você define para você mesmo que você não vai realizar mais aquele pecado. É a segunda etapa. A terceira etapa é a confissão. Na confissão, diante do Eterno, obviamente, dependendo do grau, do tamanho e das pessoas envolvidas, é uma confissão pública como foi hoje. Dependendo da situação, é você com o Eterno. Se é uma situação onde você está em falta com seu irmão, você precisa confessar diante do Eterno, mas você precisa pedir perdão para o seu irmão. E restituir aquilo que foi quebrado, aquilo que foi roubado, aquilo que foi lesado precisa ser restituído com o seu irmão. E aí depois você pede perdão diante do Eterno, falando verbalmente aquilo que você cometeu para superar essa situação. Essas são as etapas, são 3 etapas. São etapas simples, claras, objetivas. Não é fácil de fazer, porque pressupõe você assumir que você está errado. E essa é a parte difícil. Fora isso, é identificar, colocar no seu coração que você não vai fazer mais e confessar diante do Eterno. Esse é o objetivo básico que temos. Foi isso que aconteceu hoje. Nós temos muitos visitantes aqui, temos tido sempre bastante visitante. Eu conversava aqui com o Leonardo Gama antes de começar, que sempre tem muitos visitantes. E eu pelo menos não sei exatamente onde que eu começo, se eu começo explicando alguma coisa, ou se eu começo do ponto inicial, já no meio do caminho. Nós estamos na 47ª porção dos 5 primeiros livros da Bíblia, que os nossos pais dividiram em 54 porções. Então a gente está no final. A gente está concluindo. Isso eu estou falando para os visitantes. Não dá tempo para parar todo o carro para explicar do começo agora o que está acontecendo. Mas a palavra ela é física e a palavra é espiritual. E o ouvir, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra do Eterno. Então, assim, são ações espirituais que a gente precisa ter fé do que o Eterno vai fazer. Então, diante de todos esses mandamentos que o Eterno coloca diante de nós, é preciso que a gente saiba que existem mandamentos que são supra-racionais, são os ruquim, são mandamentos que a gente não consegue explicar. Então, não busque entendimento na sua cabeça sobre todas as situações, nesse momento agora, permaneça diante do Eterno. O importante é isso, permanecer diante do Eterno. Então, assim, 47ª porção Reê, veja. O objetivo dessa porção é, literalmente, que os filhos de Israel vejam as suas responsabilidades em relação à terra. Adiantando um pouco aqui o processo do ensino, os filhos de Israel, nosso povo Israel,
E quando a gente toma partido de Israel, como acabamos de fazer agora, pedindo perdão e dizendo que os nossos corações subam a Jerusalém, nós nos fazemos odiosos perante a humanidade. Ah, mas então todos nos odeiam por causa disso? Porque há uma ação contrária ao povo de Israel. Isso é bíblico, isso está dentro da palavra. Porque é um povo que tem a palavra e diz, se mexe lá na ferida exatamente do arrependimento, da techuvá, do pecado, que diz exatamente aonde que estão os nossos erros. Quem aqui gosta, aquele que é casado gosta, o marido que é casado, vou direto no homem, que o homem é mais orgulhoso, o marido que é casado, que gosta, que a mulher fala que ele está errado. Aí agora eu vou na mulher. Que mulher que tem filho gosta que seu filho se levante e fala que ela está errada? Então, quem ainda não tem filho ou quem não é casado, faça esse esforço. Aquele aluno que teve um professor que falou que estava errado, pensa na relação de vocês com a outra pessoa, onde você tem o seu erro estampado, exposto, esfregado na sua cara. Pensa nesses termos. Então, essa é a função da nação de Israel perante a humanidade. A resposta de parte da humanidade é rejeitar. Israel não tem razão. A outra parte, e eu acredito que nós fazemos parte dessa outra parte, adere ao Eterno por causa de Israel. E isso se dá por conta da terra, e aí está na nossa paraxá. Ela tem início falando sobre bênção e maldição. Bênção quando Israel for responsável com a posse da terra, e maldição quando Israel não for responsável com a posse da terra. Purificação e um local de culto determinado. Acabamos de orar aqui, de cantar aqui, orar, Salmo 137, que é Jerusalém. Para onde nós nos voltamos todos os dias, de manhã e à tarde, com as nossas petições, com as nossas súplicas, com os nossos pedidos de perdão para o Eterno. Advertência contra os cultos dos cananeus, porque aquela terra estava imunda por conta das práticas dos povos que ali viviam. Advertência contra os falsos profetas e a idolatria, que foi exposto isso aqui, essa parte já está ensinada. Controle sobre a alimentação, porque eu preciso me controlar em relação à alimentação. E isso é um exercício, mas essas coisas já passaram. Isso é um exercício para que eu possa me relacionar com os outros, com as coisas, para que eu não cobice aquilo que eu não deva cobiçar. E aí vai um ensinamento rabínico que é muito interessante. Todas as leis dietéticas, assim como a lei do corpo, do cadáver, que você não pode tocar, assim como a lei da água, que vai te purificar, elas são essas leis suprarracionais que você não consegue explicar ou não consegue entender. Porque eu posso confinar ali um animal imundo, dar só a alimentação que eu posso dar para ele e comer porque ele não vai ter nenhuma doença. A gente não está falando de doença. A gente está falando de obediência. E utilizar a terra de maneira responsável é obediência. E quando eu não utilizo a terra de maneira responsável, eu estou desobedecendo. É simples. Se eu convencer você que a carne de porco te faz mal em relação à saúde, eu estou convencendo você intelectualmente a não comer a carne de porco. Não a obedecer o mandamento e a vontade que alguns têm de comer a carne de porco, ou peixe que não pode comer, ou crustáceos e por aí vai. Mas é o controle. Então o que o rabino ensina? Ele ensina assim: não é o corpo morto que deixa impuro,
E não é a água que purifica. Ué, mas não é o mandamento que diz exatamente isso? Não, é o mandamento. Não é o corpo, não é a água, é o mandamento. Porque o Criador, Ele criou os céus e a terra e todo o funcionamento das coisas. E aquele que vai aderir, ele vai aderir em obediência ao mandamento. Esse é o mistério. Então, se não faz pela obediência, faz pelo um mero ritual, e isso aí é foro íntimo, está dentro do seu coração. Está dentro do seu coração. Se não faz por respeito ao mandamento, faz simplesmente pelo entendimento, pela questão social, quero vestir o quipá, quero vestir o talite, faz uma questão religiosa para eu ser reconhecido socialmente, você não está cumprindo o mandamento. Então é foro íntimo, é seu coração. É você com o Eterno. Porque a gente viu ali, lá na palavra que a pastora estava colocando, a advertência em relação aos falsos profetas e idolatria, em Deuteronômio 13, depois você pode ir lá ver. Uma pessoa pode falar mal da outra e pode te incitar a seguir outros regulamentos, outros deuses. Uma cidade, ela pode estar funcionando para essa mesma finalidade. Agora, o compromisso de identificar essas coisas é nosso. Eu tenho que saber se está de acordo com a palavra ou se não está de acordo com a palavra. Então, se a gente está falando sobre mandamento e sabe que existem alguns que dizem que os mandamentos se foram, passado, foram substituídos por outra coisa, que o próprio povo de Israel foi substituído por outra coisa, a gente pode acreditar, a gente pode saber que esse ensino está errado. E se muitas pessoas vão atrás desse ensino? A responsabilidade de identificar é dessas pessoas. Ah, mas é o pastor. Ah, mas é o líder. Ah, mas é o ensino. É falta de misericórdia. Não, a palavra foi dada a todos. Ela não está no cimo do monte, ela não está no profundo do mar, ela não está do outro lado do rio, ela está aqui. Ela está aqui. Então, é uma situação séria que a gente precisa ter. Controle sobre a alimentação. Dízimos. E aí a gente vai se aproximando do mote, do ensino. Dízimos. O dízimo nada mais é que trabalhar a terra para ela cumprir o seu papel de alimentar a todos. Isso está tudo dentro dessa porção, de Deuteronômio 11, 26 a 16, 17. E a remissão, liberdade ao servo, os dízimos estão lá em Deuteronômio 14, no finalzinho, e a remissão está lá em Deuteronômio 15. Liberdade ao servo, perdão das dívidas, alinhado a um ano onde não se deve trabalhar a terra. É um ano chamado Shemitah, o 7º ano de descanso da terra, onde você liberta o servo, aquele que não tem pão físico para comer, e se vende como servo para trabalhar dentro da sua terra, que é assalariado. E aí ele precisa sair livre nesse ano aqui, e nesse ano ninguém vai trabalhar na terra, é um ano sabático, um ano onde a terra descansa, para que ela possa cumprir o seu papel. E o mais interessante, é o ano onde o fruto da terra, ele não é do detentor da terra, ele é de todos. É a função da terra, dar o alimento para todos. Então esse ano é um ano de descanso da terra, que essa legislação está lá em Levítico 25, quando o fruto da terra não pertence ao detentor da terra, mas a todos. E aí a Paraxá, ela fecha com os 3 grandes encontros
que são as festas bíblicas agrícolas. Pessa, Páscoa, Shavuot, Pentecostes e Sukkot, tabernáculos, que está aí às portas. Está aí às portas. 45 dias, mais ou menos, os encontros anuais com Adonai. E são festas agrícolas, onde nosso compromisso é apresentar o fruto. E a gente acabou de orar aqui o Shema. O fruto vem com as chuvas. As chuvas vêm com a obediência. A obediência vem com respeito aos mandamentos. Não é de se esperar que é um povo que o restante da humanidade, que não tem essa Torá, que não tem esse estatuto, vai ser assim, levantado, que povo legal. Não, ele bota o dedo na ferida, está errado aqui, aqui, aqui. E o mais importante, eles, e nós, junto deles, estamos anunciando esses mandamentos, e colocamos o dedo na ferida e na nossa ferida. Porque diz a palavra que todos nós pecamos, e que nós precisamos desse retorno, como foi feito aqui hoje de manhã. E é isso que precisa ser feito por nós individualmente, porque é foro íntimo. Uma cidade inteira pode te fazer pecar, mas a cidade toda obedecendo ao Eterno e você sozinho, assim, você pode ser salvo como que pelo fogo, mas eu não contaria com isso. Porque você precisa tomar as suas posturas. Você vai ser requerido nisso aí, em relação às suas posturas. E aí, a posição de Israel é vista por muitos como um privilégio, gera ódio a este povo. É um povo que recebeu como herança uma terra e que tem sobre si a profecia de ser povo escolhido e nação sobre as nações, e receberá dádiva das nações, a nação a qual o Eterno ama. É um destaque, mas esse destaque não é um destaque para abusar das outras nações, é um destaque para servir as outras nações. Nação sacerdotal. Sacerdote não é uma posição privilegiada, porque se a gente vai usar a palavra de privilégio, a gente tem que pensar que se um é privilegiado, outro é desprivilegiado. O serviço do sacerdote é dar a possibilidade da pessoa se aproximar ao Eterno. Antes de qualquer coisa, ensinar os próprios mandamentos. A pessoa ensinada dos mandamentos, ela vai fazer o retorno. E ela vai buscar a purificação. Isso já é um ato da pessoa que está se purificando. O sacerdote ainda está participando disso porque ele oficia essa ação. É uma dádiva para eles fazer essa situação. Mas isso é um trabalho. Não está folgado na terra. Agora, por isso que começa, se vocês entrarem na terra e não guardarem os mandamentos, aí a situação vai ficar complicada para vocês. Vamos ver ali em Deuteronômio 14, dentro da porção. Deuteronômio 14, dentro da porção. Para vocês verem só um exemplo disso. Olha o privilégio, pensando, que isso obviamente não é um privilégio. Filhos sois do Eterno vosso Elohim, Deuteronômio 14, 1. Não vos dareis golpes, nem fareis calva entre vossos olhos, por causa de algum morto. Porque és povo santo ao Eterno teu Elohim, é representante do Eterno. E o Eterno te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Versículo 3. Nenhuma coisa abominável comereis. Então, o privilégio começa com uma restrição. Você vai entrar, isso está dentro da legislação de posse de terra. Limpar os postes ídolos, cortar os bosques que eram utilizados como idolatria.
se afastar das comidas que não podem ser comidas, tomar cuidado em relação aos falsos profetas, não participar e nem perguntar sobre o culto dos povos que ali estavam, porque eles davam seus próprios filhos aos seus deuses, um sacrifício humano. Então tinha que purificar a terra e fazer todo esse serviço. E tudo em obediência para que lá no final da porção a gente veja, você se encontre com o Eterno 3 vezes com o cesto cheio de frutos. O fruto da terra, o fruto das árvores. Agora, o que vai ser requerido de nós em tabernáculos é as nossas mãos cheias de frutos. Naquilo que nós conseguimos ajuntar e produzir com as nossas dificuldades, com aquilo que o Eterno nos deu, com o trabalho que Ele nos deu para realizar. Esse é o encontro que Ele está querendo conosco. Isso deixa clara uma situação. O povo de Israel tem a posse da terra para que essa terra cumpra a sua finalidade. Porque andar com o Eterno é essa situação que nós vimos aqui hoje. Porque o Eterno é amor, não tem sombra de dúvidas em relação a isso. Mas como diz ali em Deuteronômio 4:24, o Eterno é o fogo que consome, porque Ele é um Elohim zeloso. Ele zela pelo seu nome, pela sua palavra. Então Ele vai zelar pelos seus representantes. Igual está a mesma palavra que está em Hebreus 12:29. O Eterno, Ele é fogo consumidor. Então andar com o Eterno é o que nos resta se quisermos viver. Mas é uma situação de íntimo perigo, porque a nossa vontade é pecar, é fazer o que é errado. Por isso o chamado da Techuvá é extremamente necessário. Se arrepender verdadeiramente e não voltar a praticar mais aquelas coisas. Não voltar mais a praticar aquelas coisas. E aí, a gente entra na questão da função social da terra. A função social da terra é um instituto jurídico. Função social da terra. Ela é um instituto jurídico. Terrenos ou edificações ociosos em área urbana ou rural não atendem à sua função social, ou seja, ao motivo da sua existência. A partir do momento, no entanto, em que é dada a finalidade àquele imóvel, seja ele usado para moradia ou para fins comerciais, disse que ele atende a uma função social. Então eu tenho um imóvel ali, eu faço uma casa e lá eu habito. Então aquele terreno não é ocioso. Ou então eu abro uma loja, emprego pessoas, vendo comida, vendo roupas, faço negócios e ali aquele terreno não é ocioso. E ali, assim como temos a certeza de que a saída do Egito é uma vida, a vida no Egito é uma vida sem Torá e sem Elohim no mundo, e a entrada na terra prometida é a salvação das nossas almas. Isso são alegorias contidas na palavra, estão na Torá. O povo de Israel saiu literalmente, viveu literalmente no Egito? Sim. Foi arrancado literalmente do Egito? Sim. Passou 40 anos no deserto literalmente? Sim. E agora, literalmente, eles têm que tomar posse da terra, fazendo toda essa limpeza? Sim. E isso para nós é a mesma coisa. Então nós temos que ir literalmente para Israel e fazer aquilo lá? Não. Porque lá está a parte do nosso povo que está cumprindo o seu papel. Ah, mas nem todo Israel naquele país cumpre a palavra. Isso é uma outra questão. Meus olhos não precisam ver todo Israel ideal ali acontecendo para que eu creia na palavra. Mas ali estão os judeus, aqueles que são ortodoxos, os que não são. Ah, mas e a questão com Yeshua? Eles estão fazendo o que eles precisam fazer. E nós estamos aqui proclamando o mesmo Elohim, a mesma Torá, os mesmos mandamentos e o mesmo Messias que eles acreditam. O mesmo Messias. Todo judeu, os judeus eles não são um povo único, né? Assim, você vai ver todo o povo judeu acredita na mesma coisa, não são. Não é assim.
Tanto que tem os ortodoxos, aqueles que não são, tem todas essas situações. Mas uma coisa comum, a questão do Machia, do Messias, do ungido. E nós estamos unidos a eles em relação a isso. E ainda pegamos esse Machia, esse Messias, e vemos exatamente cumprida a palavra na pessoa de Yeshua, conforme tudo que o Eterno tem nos ensinado. E é por meio dele que temos voltado aos pais e a orar por Jerusalém e ver todas essas coisas acontecendo. Então, isso ali, essa é a função daquela terra. Então tá, se literalmente nós não temos que subir e tomar posse daquela terra, qual é a terra que nós temos que tomar posse? O seu e o meu coração. O seu e o meu intelecto. Então como que eu faço essa purificação? É identificar os maus pensamentos que você desenvolveu ou que foram falados para você quando dizem que mandamentos já se foram, as discussões que não levam a nada, as dúvidas. Isso aí é você com o Eterno. Porque dúvida é o contrário da fé. Então, se você está lendo a palavra e está em dúvida, é um problema seu com o Eterno. Os pecados, quando eu falo mal do outro, quando eu roubo, quando eu sonego, quando eu faço o que é errado, isso aí já é no trato social com as outras pessoas. Quando eu odeio, quando o meu dever com o outro é amar. Ah, mas eu odeio só aqueles que não cumprem a palavra. Eu odeio só o homossexual, eu odeio só aquele que come carne de porco. Eu não vi em nenhum momento até hoje algum tipo de licença para você odiar ninguém na palavra. Não vi. Aliás, sedes devedores do amor. Então você, assim, carregando a palavra, carregando os mandamentos, anunciando os mandamentos, muitas dessas pessoas vão te odiar. Mas a resposta é o amor. A resposta é o amor. A palavra diz que o Eterno fala que a vingança é dele. A vingança é dele. Então assim, a gente tem que anunciar. Ele falou isso aqui, quando nós estávamos preparados para sair e realizar uma ação lá fora, porque o Eterno abriu os portões dessa casa para que fosse proclamado por meio das ações dessa casa e por meio das ações da Associação LFB, lá fora os mandamentos e essas ações. Aí ele falou, é compromisso seu proclamar e fazer aquilo que eu mandei você fazer. É compromisso deles abrir o coração. É igual, já foi ensinado aqui várias vezes, tem mandamento para todos. Tem mandamento para o povo de Israel, tem mandamento para Faraó. Liberta o meu povo. Liberta meu povo. Então a mesma coisa. Faz, realiza. A pessoa te perguntou, responde. Ah, mas e aí? Será que eles vão conseguir me ver lá? O meu avô, minha avó que morreram, vão conseguir me ver, fazer alguma coisa? Não, a palavra não diz isso. A palavra diz que isso... Ah, mas aí você vai fechar ali. Ah, mas então, Yeshua é Deus? Não, a palavra não diz isso, que Yeshua é Deus. Ah, mas você vai fechar a porta? A pessoa tem que abrir o coração dela. É compromisso da outra pessoa. E a função social dessa terra, então? Se você deixar a sua terra imunda, suja, ficar negociando com a questão dos mandamentos, você fica com as impurezas aqui, e aí você não cumpre essa função social. Porque a função social da terra de Israel é ser um objeto onde todas as nações irão subir para adorar o Eterno. Saber dessa questão. Então tem que estar preparada para cumprir essa função. Aqui no Brasil é reconhecido o direito à propriedade, mas a propriedade cumprirá a sua função social. A moradia, alimento, bem comum a toda a sociedade. Uma ação em favor da coletividade. Isso está na nossa Constituição. Então, a nossa Constituição alia a função social da terra à atuação do homem na sociedade. Olha só. Então, o que está por trás do direito à propriedade e da terra funcionar em prol da coletividade brasileira diz respeito a uma questão pessoal. Você, como cidadão brasileiro, e é isso que nós temos ensinado para as crianças fora dessa congregação, para você amar a pátria e fazer o bem para ela,
Você precisa desenvolver esse amor, desenvolver esse gosto. E aí, porque você tem essa responsabilidade pessoal de ser uma terra produtiva, não uma terra improdutiva, mas uma terra produtiva. Se eu sou uma terra produtiva, que tenho amor, que eu recepciono a palavra, ela vai estar arada, vai estar preparada, vai estar úmida, e a palavra vem e cai ali porque eu tenho amor pela terra. E aí vem a palavra do Eterno e faz frutificar. E aí você anda num caminho de retorno para a palavra. Fala no microfone aí. O profeta Jeremias, ele estabelece a manutenção da terra que não é sua. É esse amor ao lugar onde o Eterno te fez habitar, né? Então, é desejoso em nosso coração habitar em Jerusalém. Baruch Hashem, suba o teu coração, né, a Jerusalém. Mas a questão de habitação, você tem que amar Jerusalém na terra que não é sua. Isso aí. Então Jeremias no capítulo 29, ele é bem claro quanto a essa questão, quando ele diz ali a partir do verso 4 do capítulo 29 do profeta Jeremias, ele diz: assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então quem fez a transferência do povo não foi Nabucodonosor, e sim foi uma ordem estabelecida por Adonai. E ele diz assim, olha: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuinais. Procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos transportar. Orai por ela, ó Eterno, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Aí está a responsabilidade social nossa, como comunidade, como filhos da terra. Exatamente. Que você tem falado aí. Isso aí. O homem deve empregar esforços em dar bem-estar à coletividade em detrimento dos interesses individuais. Todo indivíduo tem o dever social de desempenhar determinada atividade, de desenvolver da melhor forma possível sua individualidade física, moral e intelectual, para com isso cumprir sua função social da melhor maneira. Isso aqui é objetivo da posse da terra e da função social da terra na nossa Constituição. Olha como é no nosso texto constitucional. E é exatamente essa função, só que a função social da terra de Israel, ela não é apenas social no sentido comunal, no sentido de humano, terreno, secular. Ela tem um cunho espiritual. Porque é o norte para onde todos estamos voltados, todos os dias, para saber da onde vamos tirar o conteúdo, para saber do que me arrepender, como devo me arrepender, o que devo fazer para com o outro, como devo constituir como ser essa pessoa que tem essa função de fazer o bem na minha terra, como o Leomar acabou de explicitar aqui. É esse norte, essa é a função. Só que, como nós sabemos, o nosso povo Israel ele tem essa responsabilidade. Mas a história diz que, num determinado momento, quando Israel conseguiu local, conseguiu espaço, conseguiu riquezas, ele não utilizou esse tempo e essa situação para servir ao Eterno. Ou seja, ele maculou a sua responsabilidade em relação a essa função na terra. E você deixa a terra impura. É a mesma coisa quando nós deixamos os mandamentos e fazemos as coisas segundo a nossa opinião. Por quê? A porção Re'ê, eu fiz essa anotação aqui, acabei que não falei. A porção Re'ê é um manual prático. Assim como vimos o manual prático de Techuvá hoje, a porção Re'ê é um manual prático de como você deve possuir a sua terra.
Porque essa terra aí, o seu coração, o seu território, não é seu. Não é para benefício próprio. O tempo que você tem, o estudo que você tem, a riqueza que você tem, não é para seu benefício próprio. Você vai ter carro, vai ter casa, vai ter alimento, vai ter roupa. Você vai ter essas coisas. Mas não é para o benefício próprio. Porque se você estiver usando isso para benefício próprio apenas, você é comum, igual a uma pessoa que não tem Torá. É comum, é uma pessoa comum. Você se tornou uma pessoa comum, mas veste talite, quipá, cobra cabeça, fala de mandamento, fala de Yeshua, fala todas essas coisas. Mas não dá ali o seu tempo, não dá ali a sua contribuição para realizar esse serviço. Isso é possuir a terra. É isso que é a função social que nós temos em relação a ter esses mandamentos. É o exemplo que eu gosto de dar. O ladrão da cruz morreu ali naquela situação. Nada ele pôde fazer. Nada. Ele não pôde fazer nada. E aí, se a gente está cantando igual a gente cantou agora no Shaharit, Salmo 118, que o Eterno tem nos punido na nossa dureza de fazer esse retorno, essa techuvá, essa confissão de pecado, até tem nos punido. Mas se ele ainda não tirou a nossa vida, é porque nós temos condição ainda de fazer o serviço e tornar a nossa terra produtiva, que é servir ao outro. E servir ao outro não é só levar para quem não tem nada preparado para si, é principalmente, mas é também não criar problema para o outro, não ser empecilho para o outro. Não roubar o outro. Não vindo com falsa profecia em relação ao outro. É ter cuidado. Não criar problemas. Vou criar confusão com o outro. Não. É amar e andar em amor o tempo inteiro. Olha a tristeza do que é quando não cumprimos a nossa responsabilidade. Neemias, lá no capítulo 1. Neemias capítulo 1. Qual é o cenário de Neemias? Já tinha terminado o exílio babilônico. Alguns já tinham escapado, voltado para Jerusalém. Neemias ainda vivia ali na Síria, ali em terra estrangeira, e servia ao rei dessa terra estrangeira. Servia ao rei, ele era servidor nessa terra estrangeira. E aí, pouco antes, você já tinha ali, Israel já não era mais aquele país, igual a gente vê hoje, pela misericórdia e milagre do Eterno, a gente vê no mapa de Israel aquele país inteiro, né? Israel era um bolinho assim no meio só um bolinho. Só a Judéia, basicamente, Jerusalém, a Judéia, cidades em volta, só. Não tinha reino no norte, não tinha mais nada, já tinha sido devastada. Só um bolinho assim, Jerusalém ali no meio. Então você tinha um governador ali da Judéia, você tinha o governador ali de Jerusalém, da Judéia basicamente, e você não tinha a cidade ali funcionando, estava numa situação calamitosa. E tinha as pessoas pobres ali vivendo. Pessoas pobres. O templo já tinha iniciado, já tinha começado. Ageu vem 75 anos, mais ou menos, antes disso. E aí o povo que voltou já depois do exílio babilônico foi assim pensado pelo Eterno: vocês estão caçando o rumo da casa de vocês, e cadê a minha casa? Cadê o templo onde vocês precisam me servir? E aí Neemias vem um pouco depois disso. Lá no capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntaram-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo.
E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Elohim dos céus. E disse: Eterno, Elohim dos céus, Elohim grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Esse versículo 5 aqui, ele tem as mesmas palavras da Selihot, que são as orações que nós fazemos, que os nossos pais fazem nesse período de Elu, evocando a benignidade do Eterno, porque é um momento de techuvá, de retorno, de arrependimento, de buscar quais são os seus pecados. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e em casa de meu pai temos pecado. De todo nos corromper. Aqui é techuvá, confissão de pecados. De um jejum. E a oração dele consegue ser alcançada pelo mar e ele faz a confissão de pecado. Então, ele não se exclui. Exatamente, ele não se exclui. Ele se purifica por meio do jejum, o Leomar está lembrando, e aí por meio da oração ele se inclui, busca purificação diante do Eterno e confissão de pecados. Versículo 7. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Olha aqui a lembrança dos mandamentos. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Olha a profecia aqui, ó. Quando eu não uso a terra de maneira responsável. Foi o que já tinha acontecido. Aqui ele já estava evocando o Eterno para voltar, para retornar. Ele estava pedindo, período nosso, ele estava pedindo perdão para ele e para os pais dele. E é igualzinho nosso período. Pedindo perdão pelos nossos pais, pedindo perdão pelos nossos irmãos que têm fé no Mashiach, mas que negam os mandamentos. E aí a gente tomando lambada de um lado e do outro. E vai bater, e é assim. E é assim. Versículo 9. E vós vos convertereis a mim. O Eterno falou: vou espalhar vocês e vocês vão se converter a mim, vão retornar. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome, para que seja alimento por toda a terra e para todos. 10. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Da onde? Lá do Egito. Lá de uma situação sem Torá, de uma situação sem o serviço sacerdotal instituído. Eterno, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Ou seja, aqueles que querem temer. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Ele está pedindo prosperidade? Está pedindo prosperidade. Para quê? Para ficar assim regalado na casa dele, na varanda, de frente para o mar, para ir para a praia? Não, para trabalhar, porque o trabalho que ele começa a partir daqui é de restauração dos muros e dos portões de Jerusalém. Muito trabalho. E é trabalho onde os irmãos se levantam contra ele. Os irmãos se levantam contra ele. E acusam, ele é acusado de estar pedindo recurso financeiro. E ele fala: eu tinha o direito de pedir o recurso financeiro do governador, mas eu não fiz. É aqui, está aqui no versículo, no capítulo... Exatamente, ele faz um trabalho voluntário. E ele pede ao Eterno, me prospera. Para quê? Para trabalhar. Me prospera para servir. Não é me prospera para folgar.
E ali, vamos só ver, o tempo já está indo, só ver quando ele termina a construção do muro lá no capítulo 6. E é altamente recomendável para o nosso momento hoje a gente ler Neemias. Altamente recomendável, para que a gente compreenda isso. Veja ali em Neemias capítulo 6, no versículo 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, que não por um acaso é o mês que nós iniciamos hoje. Em 52 dias, com percalços. Se você voltar aqui e ler, você vai ver que eles estavam construindo a muralha com os tijolos e a massa na mão e a outra mão a espada, porque o ataque estava vindo. Com uma mão construía, com a outra a espada, e uns lá carregando a espada, e outros em cima do muro vigiando, e eles tinham a água, o cimento e a espada trabalhando com esses elementos. Para quê? Para restaurar a cidade que foi derrubada, porque Israel não cumpriu com o seu papel. E isso está descrito ali, confessado novamente depois dessa conclusão, desse muro lá no capítulo 9, onde a gente vai encerrar. Capítulo 9, versículo 32. Agora, Neemias 9, 32. Agora, pois, nosso Elohim, o grande, poderoso e terrível Elohim, que guarda as alianças e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o seu povo, desde os dias do rei da Síria até o dia de hoje. Está, mais uma vez, orando e pedindo perdão pelos seus pais. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo. Ou seja, todo juízo, todo esse padecer, todo esse sofrimento, não fez com que Neemias virasse para o Eterno e falasse: o Senhor foi injusto. Pelo contrário, porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente, e nós temos agido impiamente. Ele tem agido fielmente em relação ao quê? Em relação aos mandamentos, em relação às bênçãos e às maldições. Se andares nos meus mandamentos, comereis o melhor da terra. Mas se não andares nos meus mandamentos, padecereis maldições. Versículo 34. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, que era para ensinar, né? E os nossos pais não guardaram a tua Torá, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e aos teus testemunhos, que testificasse contra eles. Porque eles, nem no seu reino, olha só o 35 agora, olha a fartura, olha a prosperidade, porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, com a sua fidelidade que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem retornaram de suas más obras, e serviram aos povos das nações, e ensinaram aqueles que não têm Torá. Pelo contrário, se desviaram dos seus mandamentos. Eis que hoje somos servos. Eis que hoje somos servos. E até na terra que deste a nossos pais, até lá na terra, em todo aquele território, somos servos. Para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nessa terra. E ela multiplica os seus produtos para os reis. O produto da terra não está sendo alimento para os da terra. Está servindo aqueles que estão usurpando eles. Que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E todavia fizemos uma firme aliança, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E esse é o momento que nós estamos hoje. Recebendo a palavra, recebendo os mandamentos para tomarmos conta da nossa terra, purificarmos a nossa terra, a nossa condição aqui nesse mundo. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa responsabilidade. Agora, para tomar posse dessas terras, tem que confessar pecados. Agora, diante de uma palavra dessa, que parece uma palavra
eu estou, uma palavra dura, sou pecador. Eu tenho que reconhecer os meus pecados, as minhas falhas diante do Eterno, confessar isso diante do Eterno. Parece que é duro, parece que é complicado, mas o Eterno, Ele está aberto para o retorno de todos nós. E nós não temos tempo, porque estamos caminhando no deserto para a terra prometida. Nós não temos tempo para ficar chorando parado no deserto, lamentando pelas nossas más escolhas que fizemos. Porque vez ou outra eu ouço, então tudo que eu aprendi está errado. Olha para frente, olha para frente. Não tive tempo de ir lá em Mateus 11, Mateus 14. Em Mateus 11, Yeshua destaca uma das nossas funções hoje. Uma das nossas funções hoje. Ali ele destaca João Batista. João Batista clamando, endireitai os seus caminhos, arrependei-vos dos seus pecados, que é essa palavra. Por isso que a gente diz que essa palavra de Neemias é a mesma palavra daquela época, é a mesma palavra de hoje. Acerta os seus caminhos. Yeshua falou, grande homem é João Batista. Por quê? João Batista profetizava sobre o próprio Mashiach. E ele viu, porque muitos profetas falaram sobre o Mashiach, mas não viram. E João Batista viu. Então, grande homem era João Batista pelo destaque do próprio Mashiach. E lá no versículo 11, nós temos esse destaque, essa defesa. Vocês grandes, aqueles que têm os grandes conhecimentos, os pais da igreja e tudo mais, vocês todos estão buscando quem? Uma pessoa de terno, gravata, alinhada para receber a palavra. João Batista andava com o pé no chão, com a roupa de pele de animais e comia mel de tâmaras e gafanhotos. Ele era o simples que falava, que Yeshua destacou como que estava fazendo o melhor trabalho naquela situação. Destacado pelo próprio Mashiach. E lá no versículo 14, a gente tem um relato da morte de João Batista por um motivo banal. Porque João Batista, ele foi lá e delatou, ele anunciou, esfregou o crime do rei daquela época na cara dele. Olha só, eu estou aqui com o pé no chão e você, rei, está querendo casar com a mulher do seu irmão e mantém relações sexuais com a filha dela. Tá aqui, tá errado, você não é digno, você não deve fazer isso. E aí ele foi preso por causa disso. Mas ele não foi morto por causa disso. Não foi morto porque tinha muita gente que já estava aderido ali à palavra do Eterno por causa de João Batista. Só que aí, por conta de uma palavra irrefletida do rei, ele foi lá em Mateus 14, depois você veja isso. João Batista foi morto e a cabeça dele foi colocada dentro de uma bandeja e entregue ali. E qual foi a postura de Yeshua em relação a isso? Vamos lá ver. Mateus, para terminar, Mateus capítulo 14. Isso é para a gente ter a certeza de que nós não temos tempo de ficar chorando as nossas mazelas. E a gente tem que tornar a nossa terra produtiva e trabalhar em prol daquele que não tem nada preparado para si e principalmente não criar problemas entre nós para realizarmos o nosso serviço, porque o serviço já é muito. Lá em Mateus 14, lá no versículo 12, chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciar a morte de João Batista, que tinha sido destacado pelo próprio Mashiach, e anunciaram a Yeshua. Então chegou. Versículo 13, e Yeshua, ouvindo isso, retirou-se dali. Provavelmente para chorar. Provavelmente para sofrer. Porque ele via a crueldade e a maldade naquela situação e a mesma violência que nós sofremos hoje aqui. Com jovens, homens, mulheres sendo mortos, sem palavra, e todo mundo perdendo tempo, dizendo que os mandamentos se foram, e discutindo sobre religiosidade, em vez de pregar a palavra.
perdendo tempo, vendo essa violência que nós temos visto com os nossos próprios olhos. E Yeshua, ouvindo isso, versículo 13, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Versículo 14, Yeshua saindo, viu a grande multidão, porque ele não tem tempo, ele não tinha tempo para sofrer, para ficar muito tempo em luto, e possuindo a íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que nos arrepender profundamente dos nossos pecados? Sim. Nós temos que tomar posse da terra, da nossa terra? Sim. Nós temos que confessar os nossos pecados? Sim. Nós temos que prantear diante do Eterno? Sim. Tem tempo de ficar parado, esperando que o Eterno apareça e faça alguma coisa porque a gente é pecador? Não. A gente precisa continuar trabalhando, rumo ao Eterno, realizando todos os seus feitos. Então não vamos desanimar. Vamos continuar, vamos permanecer, vamos tomar posse da nossa terra e vamos levar essa palavra, porque não temos tempo de sofrer parados no deserto. Se pararmos no deserto, o deserto engole a gente. A gente precisa caminhar. Amém?